Fala galera, tudo bem? Bora estudar mais um pouquinho, muita coisa pela frente e hoje a aula que vai revolucionar o seu inglês. Eu estava buscando um termo aqui na minha cabeça, mas realmente a aula que vai revolucionar a tua capacidade de tradução, de dedução de vocabulário, de entendimento da sequência das palavras que compõem o texto. Pois é, cara, a aula de hoje a gente vai aprofundar num nível tão top que eu quero que você desligue tudo que possa estar te atrapalhando aí. E se por um acaso você está assistindo essa aula aqui num lugar público assim, mete um fone de ouvido, mas faz com que nada te atrapalhe agora, porque nós vamos revolucionar. Beleza? Olha só, aqui a gente vai falar sobre adjetivos. Adjetivo, né? E... cara, nem sei por onde começar, que eu acho que eu já vou me atravessar na aula e passar um macete pra você, tá? Um macete matador. Esse macete é o que vai revolucionar o seu inglês. Que é o seguinte, a gente tem um uso dos adjetivos no português que é diferente do inglês. E para começo de conversa é assim, o que é um adjetivo? Normalmente, no português, a gente tem uma ideia assim de que adjetivo, né? A gente decora isso na época da escola, né? É uma palavra que dá uma característica, né? E a gente acha que daí a gente tem que decorar uma lista de palavras que geralmente são antônimas umas das outras e que aquilo é adjetivo, tipo assim, né? Tipo o contrário. Alto, baixo, feio, bonito, gordo, magro, burro, inteligente, lento, rápido e vai embora. Olha, todas essas palavras são adjetivos, mas no inglês é muito mais. No inglês é muito mais. Então olha o que eu vou lhe dizer. Qualquer coisa... Cara, pode anotar isso aí, anota isso aí, anota. Qualquer coisa, qualquer palavra pode ser um adjetivo no inglês. Qualquer palavra. Meu Deus, como isso é forte. Para de achar que é só cores, azul, amarelo, que é só adjetivos que identificam qualidade de personalidade, chato, legal, né? Não. Isso são adjetivos, mas no inglês é muito mais. Qualquer palavra é um adjetivo. Vem comigo, olha só, vamos começar já passando o nosso macete. Todo mundo sabe dizer em inglês, todo mundo sabe dizer garota bonita, não é verdade? Todo mundo sabe dizer, vamos pôr aqui, garota bonita. Então hoje eu vou criar para você, aliás eu vou aprofundar, porque a gente já falou disso antes, o macete da garota bonita. Deixa eu escrever também bonito aqui para ficar legível. Então tá bom. Garota bonita. Como é que diz garota bonita em inglês? Tá aqui, ó. Beautiful girl. Beleza? Todo mundo sabe dizer isso, mesmo quem não fala inglês. Beautiful girl, ou beautiful girl, ou girl. Tem gente que fala girl, tá certo, não tira sarro, se escreve assim. É uma maneira mais informal de escrever e de falar garota, tudo bem? Agora veja, se você for traduzir bem certinho mesmo, fica esquisito, porque você nota que no português a palavra garota vem antes. Olha só, ó, a palavra garota vem antes. E aqui no inglês ela vem depois. Que história é essa? Pois é, que história é essa? A palavra bonita vem depois, no português a palavra bonita vem antes. É por causa disso aqui que você já deve ter ouvido um comentário que dizem assim, inglês é muito difícil, é tudo ao contrário. Não é tudo ao contrário, não é. A única coisa que inverte no inglês em relação ao português é a posição do adjetivo em relação ao seu substantivo. No inglês, o adjetivo vem antes. Pronto, agora eu vou criar o macete. O adjetivo vem antes. Então é assim que funciona, ó. Aqui eu tô falando de garota, o que vem na frente indica que tipo de garota é. É sempre assim que funciona. É sempre assim. No inglês, a palavra que está na frente do meu substantivo é sempre um adjetivo. Legal? Essa é a primeira característica importantíssima que vai revolucionar o seu inglês. Então, toda vez que a gente for ler um texto, você vai perceber que às vezes eu tô lá, aí eu volto na leitura, na hora que eu estou traduzindo. Eu volto, porque eu fui buscar o substantivo, voltei para falar o adjetivo dele. Legal? Tudo bem. Então essa é a primeira característica importante. Os adjetivos vêm antes do substantivo ao qual se referem ou depois do verbo to be. Quando eu digo ela é bonita no português, como é que eu digo isso em inglês? Eu vou dizer o quê? She is beautiful. Não é isso? Olha só. O que é o verbo to be? Já estudamos, hein? Tá aqui o verbo to be. Os adjetivos vêm depois do verbo to be, parecidíssimo com o português. Beleza, tá aqui a primeira, número 1, a segunda, a regra do uso dos adjetivos em inglês. Eles vêm sempre antes do substantivo ao qual se referem e depois do verbo to be, podendo ser o verbo to be no presente, no plural, no passado, no futuro, não importa. Não importa. Vem depois do verbo to be. Legal? Tudo bem até aqui? Bacana, né? Então esse é o macete da garota bonita que vai revolucionar. Agora, mais do que isso,
A gente já vai aprofundar esse cara aqui. A gente já vai aprofundar num segundo slide. Vem comigo aqui na nossa definição. Qual é o conceito? Ó, adjetivos são palavras, claro que são palavras, né? Que têm a função de transformar os substantivos. Lógico! Se eu falo, eu vi uma garota, isso é muito vago. Se eu falo, não, eu vi uma garota bonita. Pô, melhorei a ideia do meu substantivo, garota, né? E ó, eles não variam quanto ao número e quanto ao gênero. Começamos a falar de uma questãozinha um pouquinho mais técnica, mas que você também já sabia. Se você não sabia que já sabia, hoje vai ficar sabendo que sempre soube. Olha só, o que eu quero dizer que não variam quanto ao número e gênero? Eu quero dizer que os adjetivos não têm plural, é isso. E eles não têm definição de masculino ou feminino. Como assim, tio Rê? Assim, ó, deixa eu te explicar. Opa, fiquei sem slide aqui? Como é que eu vou fazer? Ah, tá aqui, ó, vamos lá. Então deixa eu te explicar. Ó, no português eu posso dizer garota bonita, mas eu posso fazer o plural disso e dizer garotas, complete para mim, bonitas. O que você notou de cara? Que o meu adjetivo bonita tem plural. No português, que tem aquela história de concordância, né? Tudo tem que combinar com tudo. É o que torna o português bastante difícil. Tudo tem que combinar com tudo. Pois bem, se tudo tem que combinar com tudo, se eu falo garota, então tem que estar no singular, o adjetivo bonita. Mas se eu falo plural, garotas, ele tem que ir para o plural. Então no português, o adjetivo varia quanto ao número. Quer dizer que ele tem plural. Tá aqui, ó, bonita, ficou bonitas. Vamos ver no inglês? Bom, no inglês eu digo como mesmo? Ah, beautiful girl, maravilha. Agora, qual é o plural? Beautiful girl, quero dizer garotas bonitas. Beautiful girls. Você notou? Você notou? Ó, o meu adjetivo não tem plural. Somente o substantivo tem plural. Opa! Então, de acordo com as aulas que a gente já teve, estou constatando que verbo não tem plural. A gente já viu isso lá na aula do Simple Present. Pode voltar lá. Verbo não tem plural. I work, eu trabalho. They work, é o mesmo work, só que a tradução é eles trabalham. Verbo não tem plural. E agora você está vendo que adjetivo não tem plural. Isso é muito legal. Adjetivo não tem plural. Beleza. Ó, então a primeira característica que a gente tinha marcado aqui, ó, já foi. Adjetivo não varia quanto ao número, ou seja, não vai para o plural. Mas que história é essa que ele não varia quanto ao gênero? É o seguinte, vem comigo. Se eu pegar agora essas palavrinhas em português e jogar para o masculino, eu falo garota bonita, mas eu posso falar garoto bonito, ó. Então vamos lá, o que aconteceu? O meu adjetivo tem que combinar, tem que concordar com o meu substantivo. Então, se eu tenho uma palavra masculina, o adjetivo vai para o masculino. E se for masculino plural, garotos, vai ficar bonitos. Então, o que você está notando? Que no português o adjetivo varia de tudo que é jeito. Ele tem masculino, feminino, singular e plural. No inglês, não. Vamos lá, se fosse para pegar, eu não gosto de falar de garoto bonito porque a palavra beautiful não é muito usada para garoto, né? Então vamos trocar um pouquinho aqui, ó. Vamos falar de carro. Vamos falar de carro bonito, ó. Carro bonito, carros bonitos. Agora, como é que eu faço isso em inglês? Como é que eu faço isso em inglês? Ó, trocar um pouquinho a cor, ó. Um carro bonito, beautiful car. Carros bonitos, ó, beautiful cars. Você notou? Você notou de novo que o meu adjetivo continua igual, ó, ele continua igual. Se você for parar para perceber, ele nunca mudou. Portanto, adjetivo não varia. Ele não varia no inglês de jeito algum. Olha que importante então esse começo dessa nossa aula, tá certo? Cadê? Isso, ó, olha que importante esse começo dessa nossa aula. Ele não varia de qualquer maneira esse nosso adjetivo e agora eu quero te mostrar que história é essa de que qualquer coisa é um adjetivo. Que história é essa de que qualquer coisa é um adjetivo? Olha só, olha que, cara, olha que revolucionário isso. Peraí. Ó, vamos lá. Eu vou criar o macete da garota bonita. E o macete da garota bonita é o seguinte, vou deixar ele aqui em cima. Toda vez que eu tiver problemas com a ordem ou a tradução das palavras num texto, eu vou lembrar da garota bonita, porque a garota bonita é que me salva. A garota bonita. Então veja, olha só, tá aqui, ó. Ó, cadê? Ó, aqui eu tô falando de garota, o que vem na frente indica que tipo de garota é. Portanto, eu leio de lá pra cá para traduzir para o português e falo garota bonita. Não é assim? Beleza. Agora diga pra mim, o que é a palavra paper? Tá, e o que é a palavra wall? Provavelmente você deve ter pensado, tranquilo, paper é papel e wall é parede. Tem certeza? Tem certeza?
Cara, você já anotou isso. Qualquer palavra é um potencial adjetivo no inglês. Qualquer palavra é um adjetivo. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhadinha. Será mesmo que paper é papel e wall é parede? Então me diga, paper wall é a mesma coisa que wallpaper? É a mesma coisa? E agora eu não sei. Sabe sim. Quem é que me ajuda a resolver essa parada? A garota bonita. Como que era o macetinho? Aqui eu tô falando de garota, o que vem na frente define que tipo de garota é. Aqui eu tô falando de parede, o que vem na frente define que tipo de parede é. Leio de lá pra cá, parede de papel. Mas na de baixo eu não tô mais falando de parede, eu tô falando de papel. E o que vem na frente define que tipo de papel é. Leio de lá pra cá, papel de parede. Sacou? Que dica muito, muito massa que eu te passei agora. Que top, que show, que sei lá que expressão que você usa hoje em dia para falar, que troço bacana. É isso. Então, cara, tudo no inglês depende. E qualquer palavra é um adjetivo em potencial. Você já deve saber que a palavra baby pode ser a palavra bebê. O bebê que eu seguro no colo, coisa mais linda. E a palavra face, é rosto. Será que é sempre assim? Não. Porque se eu juntar essas duas palavras, a sequência delas muda, a tradução também muda. Vi a garota e falei, nossa, ela tem um baby face. Opa, quem é que me ajuda a traduzir isso? A garota bonita. Aqui eu tô falando de garota, o que vem na frente define que tipo de garota é. Aqui eu tô falando de rosto, o que vem na frente define que tipo de rosto é. Traduzo de lá pra cá, rosto de bebê. E a palavra bebê virou adjetivo. É isso, porque aquilo que vem na frente do meu substantivo é sempre um adjetivo. Adjetivo, adjetivo, adjetivo. Legal demais e importante demais. Esse começo da nossa aula é o que revoluciona a tua capacidade de ler texto. E agora, se você puxar, eu acho que a gente fez uma vez texto juntos, né? Se você puxar um pouquinho, você vai ver porque a gente vai fazer texto ao final da aula de adjetivos, para eu te mostrar justamente essa dinâmica da palavra voltar um pouquinho, tá certo? E aí olha só, agora a gente continua. Os adjetivos são palavras que descrevem cor, qualidade, tamanho? São! Aqui tem alguns exemplos, bom, mal, grande, pequeno, azul, amarelo, né? Ou podem ser aqueles que estabelecem restrições à quantidade, posse, enfim, né? Meu carro é um adjetivo, poucos alunos é um adjetivo, um lugar distante, ó, aqui eu já traduzo assim, ó, lugar distante, certo? Então veja, mas na verdade, eu vou resumir mais isso aqui ainda. Eu vou resumir muito mais. Qualquer coisa é um adjetivo em potencial. Qualquer coisa. E vou lhe confessar uma coisa aqui, que eu estou aqui sozinho no estúdio. Não ligaram o meu ar-condicionado e eu estou fritando de calor. Mas o mais importante é o conhecimento para você. Caramba, cara, eu não posso nem parar agora no meio do vídeo e ir lá reclamar, porque eu estou fritando. Mas tudo bem, vamos lá. E aí o que acontece? Olha aqui, ó. Opa, mais uma coisa importante. Alguns adjetivos terminam com ed. Portanto, devemos cuidar com o contexto para que não os confundamos com os verbos regulares. Opa, como é que é isso mesmo? É assim, ó. Quando a gente estudou Simple Past, lembra disso? Claro que você lembra. A gente viu que existiam dois tipos de... Bom, três na verdade, né? O verbo to be e os outros verbos. E esses outros verbos sofriam uma subdivisão, por isso três. Eles eram divididos em verbos regulares e irregulares. Os verbos regulares, regular verbs, lembra deles? Não tem problema, eu ajudo você a lembrar. Por exemplo, o verbo work eram aqueles que para ir para o passado eu acrescentava ed. Lembra disso? Beleza, mas na mesma época já eu antecipei o que eu vou te falar agora e falei assim, ó, todo verbo regular no passado tem ed. Tá aqui, ó. Todo verbo regular no passado tem ed. É uma regra. Tá bom. Todo verbo regular no passado tem ed, mas nem tudo que tem ed é verbo regular no passado. E aí eu falei assim, ó, cuidado, alguns adjetivos têm ed. Então, na verdade, agora eu vou revolucionar a tua cabeça. Para de olhar para este ed e relacionar ele com o passado. Para de fazer isso. O ed é um sufixo transformador de palavras, ou seja, sufixo, ele vem no final da palavrinha. E ele transforma essa palavra. Como? Bom, às vezes ele joga um verbo para o passado. Tá aqui, ó, tá aqui o exemplo. Mas às vezes ele cria um adjetivo. Eu disse cria. Criar mesmo. Cara, eu vou revolucionar a tua cabeça. Por que criar um adjetivo? Porque, na verdade, alguns adjetivos já existem com ed, mas você pode criar outros. Quer ver? Olha que legal isso aqui, ó. Por exemplo, nós cansamos de ver a palavra tired.
Tired é uma palavra que ela termina com ed, mas não é verbo, é o adjetivo cansado, cansada. E tem vários, eu já vou trazer para você alguns aqui. Mas como eu disse para vocês, eu posso criar um adjetivo. Então vamos lá. Eu quero fazer uma expressão aqui, ó. Vamos pegar aqui e falar em inglês aqui. Vamos falar de seguindo o macete da garota bonita. Vamos deixar o macetinho aqui do lado, né? Sempre bom olhar para ele. O macete da garota bonita. É sempre bom olhar para a garota bonita, não é verdade? Olha só. Então tá bom. Tá aqui o macete da garota bonita, tá? Aí eu quero falar de mesa. Como é que é mesa em inglês? Ah, table. Concorda que o macete diz o seguinte, ó, aqui eu tô falando de garota, o que vem na frente indica que tipo de garota é. Então aqui eu tô falando de mesa, o que vier na frente indica que tipo de mesa é. E eu realmente posso falar uma mesa grande, a big table, ó, mesa grande, de lá pra cá. Beleza, mas eu não quero falar de mesa grande. Eu quero falar de quantas pernas tem uma mesa. E aí? Quantas pernas tem uma mesa, queridão? Hã? Quantas pernas tem uma mesa? Diga pra mim. Você sabe? Depende, não é verdade? Existe mesa de 5 pernas? Existe. Existe de 6, existe de 4 pernas. Existe mesa de 3 pernas? Opa, existe. Mesa de 3 pernas, aliás, é o melhor número de pernas que existe para uma mesa. Porque uma mesa de 3 pernas nunca fica bamba. Pode pôr onde você quiser, até um pouco inclinado. Bamba ela não vai ficar. Não vai ficar ali bamba, tá? Existe mesa de uma perna só? Existe mesa de uma perna. Existe. Aquelas mesas de bar, sabe, com uma única haste fixada no chão. Então, como é que eu digo em inglês mesa de uma perna? Eu não quero falar a mesa tem uma perna, eu não quero usar esse verbo, ter. Eu quero dizer mesa de uma perna. Bom, uma coisa eu já sei, que agora eu estou falando de mesa e aquilo que vem na frente indica que tipo de mesa é. Mas eu vou ter que criar esse adjetivo para pôr aqui. Como é que é uma em inglês? One. Como é que é perna? Leg. Bom, para eu pegar agora a palavra perna, é isso que você está pensando. Eu vou pegar a palavra perna e transformar num adjetivo. E como é que eu crio um adjetivo mesmo? Opa, acrescentando ed. Acrescentando ed. Então o que eu vou fazer? Primeiro passo para eu colocar a palavra aqui na frente de table e fazer isso virar um adjetivo é juntar essas duas. Juntar numa só. Então eu vou juntar através de um hífen. Beleza. Tá quase pronto. Agora, para eu transformar ela num adjetivo, eu vou acrescentar ed. Pronto. Mas como a palavra perna, olha aqui embaixo, a palavra perna termina em consoante, vogal, consoante e sílaba tônica, oxítona, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar a última letra antes de colocar o ed. É só por causa disso aqui. E aí, pronto, criei a expressão a one-legged table. Como é que eu leio isso? Aqui eu estou falando de mesa, o que vem na frente indica que tipo de mesa é. Uma mesa de uma perna. Pronto. E a palavra leg virou adjetivo ali dentro, criado por mim. E os caras adoram fazer isso. Volte e meia acontece. E você tem que ter esse olhar porque isso vem pronto no texto para você. Cara, olha o nível, chegamos no nível de proficiência de inglês. Eu estou te ensinando a criar adjetivo, velho. Estou te ensinando a criar adjetivo com ed. Então agora tu deu um salto quântico, exponencial no teu intelecto com relação ao inglês. Você sabe que o ed às vezes cria um adjetivo e às vezes joga um verbo para o passado. Ou seja, ele tem várias funções. Você não está mais amarradinho só nisso aqui, ó. Muito legal, e é isso que estava sendo dito aqui. Mas eu também tenho adjetivos que terminam por ing. Olha que legal, por quê? Porque a gente também já estudou isso lá no Present Continuous, lá no Past Continuous, que eu dizia assim, todos os tempos verbais com o nome de Continuous têm ing. Lembra disso? Todos os tempos verbais. E aí muitas pessoas fazem o quê? Ficam achando que tudo que tem ing está acontecendo, que é o gerúndio. Lembra do som? Gerúndio, fazendo, lendo, estudando. Aí eu falei pra você o quê? Macete matador do tio Rê. Eu disse assim, ó, tudo que está acontecendo tem ing, mas nem tudo que tem ing é isso. Faz tempo que a gente sabe que nem tudo que tem ing é gerúndio, é o verbo esticadinho, fazendo, lendo, estudando. Mas olha que legal, eu posso criar adjetivos com ing. Então, existem palavras que já têm esse ing, né? Por exemplo, a palavra interessante. Você fala, puxa, que filme interessante, interesting, que lá na Inglaterra eles falam interesting. Mas o que é legal? Eu também posso criar adjetivos com ing da mesma maneira que eu fiz com o ed. Então, olha que interessante. Eu posso
tanto ter adjetivos com ing, como o ing às vezes pode ser um verbo na forma contínua. Aqui a palavra interesting é adjetivo, diferente, por exemplo, da palavra studying, que daí pode ser a palavra estudando mesmo dentro do present continuous, irá depender do contexto. Tá? E é isso que esse slide está te dizendo. Beleza, ele traz duas listinhas para você. Veja quantas palavras aqui terminam com ed e não são verbos no passado. Ó, aged, quer dizer idoso ou idosa. Por que eu estou colocando assim masculino e feminino? Por que eu estou colocando assim? Ué, porque o adjetivo não define gênero, lembra? Adjetivo, vamos voltar aqui, ó. O adjetivo não define gênero. Olha aqui, ó. Bonito, bonita, bonitos, no inglês é tudo a mesma coisa. Então, por isso que aqui eu sou obrigado a dar uma tradução que sirva para homem e para mulher. E olhe quantos dessa lista. Beloved, blessed, crooked, cursed, naked. Vai embora. Fora aqueles que eu posso criar com o ed. Né? Cadê a palavra tired? Não acredito que a palavra tired não saiu aqui, mas é porque a gente já viu tanto ela, né? Vamos deixar aqui do ladinho. Tired pode ser cansado, cansada, né? É isso, certo? Olha só, gente, olha só que legal. Então, o que acontece? Depois você dá um print daquela tela, mas já leva esse olhar para a prova. O que tem ed às vezes não é verbo, não é passado. E claro, algumas palavras também têm o ing, né? Aqui tem alguns exemplos de palavras que levam ing. Boring, quer dizer chato, ó. Challenging, né? Ó, interesting ou interesting. Tá bom. Mas e quando ambas, eu posso ter um adjetivo com tanto ing quanto ed? Existe isso, tio Rê? Existe uma palavra que possa gerar um adjetivo tanto com o ing quanto com o ed? Opa, se existe, cara. E agora a gente vai fechar essa aula com chave de ouro. Olha só. Eu às vezes tenho algumas palavras, por exemplo, a palavra interest, por exemplo, a palavra shock, que elas podem gerar adjetivos tanto com o ed como com o ing. Verdade, cara. Olha que sensacional que eu vou te falar agora. E quando isso acontece? Bom, se eu pegar a palavra interest, que é o verbo interessar, e jogar do lado de cá, vai nascer a palavra interested. Se eu jogar do lado de lá, vai nascer a palavra interesting ou interesting. A mesma coisa vale com o verbo chocar, no sentido de deixar você pasmado. Ó, eu posso ter a palavra shocked, né? Ó, shocked. E eu posso ter a palavra shocking. O que que muda? O que que muda é o seguinte, eu vou anotar com outra cor aqui para você, ó. Quando uma mesma palavra, ela gera adjetivos das duas maneiras, quando eu tiver o ed, ou seja, o adjetivo é formado pelo ed, eu estou falando de um sentimento, eu estou falando de como alguém se sente. Quando for o ing, eu estou falando de uma mera característica de alguma coisa. Característica. Como assim? Ó, ing característica, ed sentimento. Ó, e compare essas duas frases aqui. This documentary is interesting. Este documentário é interessante. Opa, interessante é uma mera, ó, característica do documentário. É isso. Então, ing é um adjetivo, mas está falando de uma característica e está sendo usado depois do verbo to be, como eu lhe falei no começo da aula. Agora, na frase de baixo, I'm interested in this documentary. Eu estou interessado nesse documentário. Peraí, o que é o ed? Ah, é um sentimento. Então, olha aqui, ó, eu estou interessado, eu estou dizendo como eu me sinto em relação a esse documentário. É isso. Por isso que aqui também vale, ó, chocado. Ah, eu fiquei chocado com o acidente. Então, o acidente foi chocante. Shocking accident. Certo? Então, sim, é possível que eu tenha criação de adjetivos das duas maneiras, tanto com ing como com o ed. Beleza? Bem bacana. Fechamos por aqui esse começo revolucionário da nossa aula e teremos mais um encontro para trabalhar o restante e alguns casos especiais, mas eu quero que você venha para a próxima aula. Eu vou estar assim, aqui, vou gravar ela na sequência, eu vou estar vestido igual para eu fazer o quê? Para eu falar para você. E quando eu tenho mais de um adjetivo? Enfim, a gente vai falar de situações especiais, mas você tem que vir sabendo do macete da garota bonita. Meu, fala sério, não dá para esquecer da garota bonita, né? E vir lembrando do macete da garota bonita e vir para cá lembrando que qualquer palavra pode ser um adjetivo em potencial se ela seguir o macete da garota bonita. Legal demais? Pô, eu adoro essa aula. Espero que você também esteja achando ela, acima de tudo, independente de achar legal ou não, mas acima de tudo útil. E aí, num texto da aula que vem, eu vou te mostrar como isso aqui é bombástico. I see you. Até daqui a pouquinho. Bye!